A Casa Branca não estava esperando por isso, e a reação que veio de Washington nas últimas horas deixou claro que o jogo mudou de patamar. Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e um comentário para fortalecer o vídeo e ajudar a impulsionar, além de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre geopolítica internacional. Apertem o Hypar do canal, que também ajuda muito. E se quiserem apoiar ainda mais o canal, considerem se tornar membros. Para entender a reação de Trump nas últimas horas, é preciso entender o que ele prometeu ao mundo em janeiro e o quanto dessa promessa ainda não se cumpriu. Quando Maduro foi capturado e levado para Brooklyn, a Casa Branca se posicionou como se o problema Venezuela estivesse resolvido. Trump subiu ao palanque em Mar-a-Lago, com Rubio e Hegseth ao lado, e pintou um quadro simples: ditador preso, petróleo liberado, América vitoriosa. Falou a palavra petróleo quase 20 vezes num único discurso. Prometeu que as maiores empresas energéticas americanas entrariam na Venezuela, reconstruiriam a infraestrutura e fariam o crude venezuelano, a maior reserva comprovada do planeta, fluir como nunca havia fluído sob Maduro. Era uma narrativa poderosa. Era também uma narrativa que dependia inteiramente de uma condenação judicial para se sustentar. E é exatamente aí que o problema começou. Porque o Tribunal de Nova York não funciona no ritmo da política. Funciona no ritmo da lei. E esses dois ritmos estão, neste momento, em rota de colisão direta. Quando Trump falou em Mar-a-Lago, o discurso tinha o tom de uma vitória encerrada. Maduro capturado, regime derrubado, petróleo garantido. Mas o que estava acontecendo nos bastidores era mais complicado. Rubio, ao ser questionado sobre as acusações de que a operação havia sido motivada pelo petróleo venezuelano, rejeitou publicamente essa leitura, ao mesmo tempo em que previa na mesma entrevista um interesse dramático das empresas ocidentais de energia na Venezuela. A contradição estava ali, nua, e ninguém na imprensa americana deixou passar. Mais revelador ainda, empresas de energia americanas, em privado, estavam cautelosas em se comprometer com qualquer investimento enquanto o cenário político venezuelano não ficasse mais claro. Porque o que Trump apresentou como um final era, na realidade, o começo de um processo muito mais longo e muito mais incerto. E o julgamento de Maduro em Nova York é exatamente a peça central desse processo. Aqui está a tensão que está gerando reação em Washington agora. Trump precisa que Maduro seja condenado. Uma condenação formal valida retroativamente toda a operação, a invasão, a captura, os mortos, a violação do direito internacional, que potências como China e Rússia condenaram imediatamente. Sem condenação, o que ficou foi uma operação militar unilateral contra um país soberano, justificada por acusações que ainda precisam ser provadas em tribunal. Mas o julgamento não está caminhando no ritmo que a Casa Branca gostaria. O juiz federal Alvin Hellerstein ainda precisa resolver questões processuais básicas, como o financiamento da defesa de Maduro, bloqueado pelas próprias sanções americanas. A defesa está usando cada obstáculo para ganhar tempo, e cada semana que passa sem avanço concreto é uma semana em que a narrativa de Trump sobre a Venezuela fica sem o desfecho jurídico que ela precisa para se sustentar completamente. Há um detalhe que passou quase despercebido no meio de todo o ruído político das últimas semanas e que merece atenção cuidadosa. Desde que o juiz Hellerstein começou a tomar decisões mais substantivas no processo, classificando provas, bloqueando o acesso de coacusados ao material probatório, recusando descartar as acusações de narcoterrorismo, a Casa Branca parou de comentar publicamente sobre o andamento do julgamento. Não foi uma pausa acidental. Foi uma decisão calculada. Porque cada vez que um representante do governo americano
faz declaração pública sobre o mérito do caso enquanto ele ainda está em curso, oferece munição para que a defesa de Maduro argumente que o processo foi politicamente orquestrado e não tem independência judicial real. Trump aprendeu essa lição da maneira difícil em outros processos. E agora, o silêncio oficial sobre o julgamento é tão significativo quanto qualquer declaração que poderia ter sido feita. É o silêncio de quem está torcendo intensamente, mas sabe que não pode demonstrar isso em público. O que aconteceu nas últimas horas foi uma reação da Casa Branca ao avanço mais recente do processo judicial, especificamente a decisão do juiz Hellerstein de classificar as provas como confidenciais e proibir que sejam compartilhadas com os coacusados que ainda estão livres na Venezuela. Para a administração Trump, essa decisão é uma faca de dois gumes. Por um lado, protege as testemunhas e fontes que colaboraram com a captura de Maduro, algumas das quais, segundo fontes próximas ao processo, ainda estão em território venezuelano em situação de risco. Por outro, sinaliza que o processo está entrando numa fase de complexidade judicial que pode se estender por muito mais tempo do que o prazo político que Trump precisa para mostrar resultados concretos na Venezuela. A reação de Washington não foi pânico. Foi algo mais parecido com impaciência. E impaciência, quando vem da Casa Branca em direção a um processo judicial federal independente, cria um tipo de pressão que os tribunais americanos não respondem bem. Existe uma dimensão desse processo que raramente aparece nas coberturas do dia a dia e que é fundamental para entender por que a reação de Trump importa tanto agora. A Venezuela reformou sua legislação de hidrocarbonetos em janeiro de 2026, sob pressão direta americana, reduzindo drasticamente os impostos e royalties pagos por empresas estrangeiras de petróleo. Uma mudança que beneficia diretamente as grandes petroleiras americanas que Trump prometeu levar ao país. Isso aconteceu enquanto Maduro estava preso em Brooklyn. Aconteceu com o regime de Maduro ainda tecnicamente no poder, agora sob Delcy Rodrigues como presidente interina. E aconteceu antes de qualquer julgamento, antes de qualquer condenação, antes de qualquer transição democrática. O petróleo não esperou o tribunal. E isso cria uma situação em que o julgamento de Maduro passou a servir a dois propósitos ao mesmo tempo: a justiça formal que os promotores buscam e a validação política que Trump precisa para o que já foi feito na Venezuela muito antes de qualquer sentença. Existe uma dimensão geopolítica nesse processo que vai muito além da Venezuela e que Moscou, Pequim e Havana estão monitorando com uma atenção que beira a obsessão. O que está sendo testado em Nova York não é apenas a culpa ou inocência de Nicolás Maduro. É a tese de que os Estados Unidos podem capturar militarmente um chefe de Estado estrangeiro e submetê-lo ao seu próprio sistema judicial sem que isso constitua uma violação fatal do direito internacional. China e Rússia condenaram a operação imediatamente. Mas suas condenações ficaram no nível retórico. Nenhuma ação concreta foi tomada para reverter a situação de Maduro. E isso revelou algo que Washington interpretou como uma validação silenciosa, que nem Moscou nem Pequim estavam dispostos a arriscar um confronto direto com os Estados Unidos pela Venezuela. Se Maduro for condenado, esse precedente se torna permanente. E líderes em todo o mundo que mantêm relações ambíguas com Washington terão que recalcular seus riscos pessoais de uma forma que nunca precisaram fazer antes. Maduro continua em Brooklyn. O juiz continua tomando decisões que moldam o ritmo do processo. A Casa Branca continua monitorando cada despacho judicial com uma atenção que vai muito além do interesse jurídico normal. E o mundo continua observando se os Estados Unidos conseguem transformar uma das operações militares mais ousadas da história recente numa condenação criminal que justifique tudo o que veio antes dela. É um teste para o sistema judicial americano. É um teste para a política externa de Trump. E é, acima de tudo, um teste para a ideia de que força militar e julgamento legal
podem caminhar juntos sem que um comprometa o outro. É isso por hoje, caros espectadores. Novas revelações, nova tensão e um processo que mudou de velocidade num momento em que ninguém estava preparado para a mudança. O julgamento continua, as revelações continuam, e o quadro que está se formando, peça por peça, fragmento por fragmento, é maior e mais complexo do que qualquer um havia calculado quando tudo começou. Continuaremos aqui acompanhando cada detalhe. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão agora e ativem o sininho porque vamos continuar acompanhando cada reviravolta desse julgamento histórico. Deixem seu comentário sobre qual das revelações acham mais explosiva. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.